salvação pela graça. Capítulo 2, de 1 a 10, é o que veremos hoje. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Este é o nosso motto que foi escolhido para ilustrar, as aulas de Efésios, que assim seja. Eu sempre peço, abram suas Bíblias, não obstante algumas coisas estarão sendo colocadas nos slides, tenha suas Bíblias em mãos, porque algumas anotações são importantes, porque a gente vai aprendendo a fazer alguns links que são fundamentais para o nosso aprendizado, ok? Vamos abrir nossas Bíblias, Efésios, capítulo 2, vamos ler de 1 a 10. Vou ler aqui na minha Bíblia. Ok, Jô, cuida para mim aí, por favor. Ele, que é Jesus, nos deu vida estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uau! Uau! Essa carta, queridos, é de tirar o fôlego. Há um consenso na teologia de que existem 4 quartas que são a base de uma mesa de sustentação. A primeira delas é Romanos. E eu não estou colocando aqui em ordem de importância, eu estou colocando em ordem de evidência. Romanos, porque Romanos trata da glória do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A segunda carta, teologicamente falando, é Colossenses. Porque aí tem a glória de Cristo. É entendermos quem Cristo é. A terceira carta de importância teológica é Hebreus, porque ela cuida especificamente da glória da carreira cristã. É a tua caminhada. E temos aqui a quarta carta, Efésios, que cuida especificamente da glória da igreja. Eu não estou excluindo as demais.
Quem sou eu? Eu estou simplesmente colocando que estas cartas têm um peso específico, e Efésios é uma dessas. É considerada no meio teológico a carta mais elevada que existe, certo, Toninho? A mais elevada que existe. Naquela oração que você deu a aula, Antônio, Deus pede a nós, a igreja, porque aqui é a glória da igreja, pede que a igreja tenha visão. Visão. Paulo ora por sabedoria e revelação para que os nossos olhos vejam o que ele viu e que não estava revelado até então, o mistério de Cristo e sua igreja. Isso é espetacular. Ele ora para que nós tenhamos a visão perfeita das coisas celestiais, ponto. E eu vi a Ana aqui de manhã, 14 anos. Ela falou muitas coisas. Blá, 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 blá. Mas tudo que ela falou está reunido nisto. Porque a compaixão, porque o perdão, porque eu vi a Cristo, porque a salvação de Jesus. É tudo isso. Ela tem a visão. Tem a visão. E Paulo ora por essa visão. Foi o que vimos na aula anterior do Toninho. Mas o capítulo 2, que acabamos de ler, esse aí, é o grande motivo da carta aos Efésios, que só tem 6 capítulos. Só 6. É curtinha. Mas o grande motivo é o que lemos aqui. São 22 versos, nós lemos até o 10. O irmão Dumbra vai desdobrar isso na próxima aula, para nós. Cassoli, você tem certeza que o capítulo 2 é o grande motivo dessa carta? Tenho. Tenho sim. Abram aí no capítulo 3. Pode pôr o 3, querida. Não é o motivo dessa aula, mas é só para nós termos a visão. Por esta causa, eu, Paulo, ele na verdade vai mostrar por que ele escreveu essa carta. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, olha aí, me foi dado conhecer o quê? O mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, capítulo 2. Ele começa o capítulo 3 lembrando o motivo pelo qual ele escreveu a carta, que é o capítulo 2. Pelo que, quando ledes, igreja, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo afirma, queridos, que o capítulo 2 refere-se a um mistério que foi revelado. E que é a grande causa que o elevou a escrever esta carta. Isto para que pudéssemos ter o quê? Discernimento e entendimento, que é o que ele deseja para nós.
Lá no verso 14 do capítulo 3, pode pôr o próximo, Jô, por favor. Quando ele começa o verso 14, ele de novo vai ratificar que é por esta causa que me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa? A do capítulo 2 que começamos a estudar hoje. É a mesma ideia que ele está ratificando 2 vezes. E vocês vão ver mais para frente, com outro irmão que vai dar aula, que no capítulo 4, ele vai iniciar um processo de comentário, onde ele vai dizer, sabe por que eu faço essa redação do capítulo 2, para que vocês tenham a plena visão da sua vocação. 4. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação para que fostes chamados. Essa palavra vocação no grego significa ao convite de Deus. Nós fomos chamados à salvação para o convite de Deus. É elevado isso ou não é? É, muito elevado. O capítulo 2 tem 22 versos. E descreve a causa. É uma causa pessoal, queridos. É uma causa que começou na estrada de Damasco, onde uma luz misteriosa, vinda do céu, cegou Paulo, e ali ele foi interceptado por Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Uau! Começou ali, gente. Mas que ao final de 3 dias, Deus abriu os olhos de Paulo novamente. E Saulo, que era Saulo, se transformou em Paulo. Paulo, aquele que foi separado para pregar o evangelho de Cristo. Aquele que foi transformado de vaso de desonra em vaso de honra. Uau! O capítulo 2 tem 2 causas que são importantes. A primeira está no verso 10. Você pode pôr para mim, Jô, por favor? É o último verso que acabamos de ler. Essa é a primeira causa que levou Paulo a escrever a carta. Olha que maravilha. A primeira causa é a nossa salvação. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Guardem estas palavras. Feitura, vamos ver mais para frente. E criados, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a primeira causa que levou Paulo a escrever. A segunda, que não vai estar aqui, mas começa lá no 13, capítulo 2, versos 13. Eu não vou antecipar que o Marcos Dumbra fica bravo.
Porque eu fico dando spoiler. Não. O 13 diz assim: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. 14, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, trazendo-nos a paz. De dois povos, judeus, gregos, Deus vai separar e vai fazer um novo homem. É a igreja. O Dumbra vai falar disso para nós. É a segunda causa do que levou Paulo a escrever. E é importante sabermos para podermos nos localizarmos na palavra. Na minha opinião, não há texto mais espetacular do que Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. Eu estava vendo a Ana aqui. Pense num texto para você evangelizar alguém, aquele professor dela. Esse é o texto. O texto vai dizer quem nós éramos, o que Deus fez por nós e o que o Deus, na verdade, te transformou. Paulo vai dividir daqui para frente a carta aos Efésios capítulo 2 em 3 fases. Primeiro o que éramos, dos versos 1 até 3. Depois ele vai para uma segunda fase onde ele diz: você sabe o que Deus fez por você? Está no capítulo 2, versos 4 a 6. E depois ele parte finalmente para uma terceira fase, onde ele vai narrar para você qual a razão pela qual Deus fez tudo isso por nós. Quer evangelizar alguém? Efésios 2, 1 a 10. Posso te ler alguma coisa, meu amigo? Aí ele vai entender quem ele era, o que Deus fez e por que Deus fez. E quando nós pensamos nestas coisas, queridos, nessas fases das nossas vidas, nós vamos encontrar aqui a verdadeira razão de existirmos e de sermos. A razão pela qual estamos neste mundo e por que Deus nos chama para ser seu povo. Eu acho que já deu para perceber aqui a amplitude do que estamos lendo. E temos que começar desde já a fazermos uma reflexão da nossa vida. Nem começamos a ler, mas já dá para fazer uma reflexão. Tome essa palavra como espelho e comece a avaliar quem era, quem somos e o que Deus fez por nós e por que Ele fez tudo isso por nós. Está aqui. Nós temos que avaliar e sabermos o que precisa ser mudado em nós. Aquilo que precisa de fato ser reconsiderado, começa aqui. Aquilo que na nossa vida precisa ser colocado em ordem, e eu começo por mim, porque quando eu começo a estudar eu digo: Senhor, minha vida está uma bagunça. Eu preciso que o Senhor coloque minha vida em ordem.
Porque Cristo vive em mim. Porque Cristo vive em mim. E não é possível, do jeito que eu vivo, Cristo viver em mim. Na primeira fase, Paulo nos mostra qual era a nossa real condição e ele vai levantar 5 fatos pontuais. Pode pôr o primeiro, querida? O que éramos? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Está vendo aquela linha que antecede ao coração? É a linha biológica da vida, né? Mortos sem sinal vital. Mas de repente, Cristo faz nosso coração pulsar. Paulo não se refere aqui a uma morte biológica. Nós não estávamos mortos biologicamente, mas espiritualmente, queridos. Paulo afirma que todos nós havíamos quebrado a lei de Deus. Em face dos nossos delitos e pecados, aqueles decorrentes da desobediência. Eu sei que é desobediência porque mais para frente ele vai dizer que éramos filhos da desobediência por causa disso. Porque o salário do pecado é a morte. Morremos porque pecamos. É a morte espiritual, queridos. Podemos até andar, caminhar, pular, mas no fim, espiritualmente, estamos mortos. Nós quebramos a lei de Deus por ação, por omissão, por atos, palavras, pensamentos. Eu posso consultar muito bem meu coração. É assim, deixa alguém falar mal dos teus filhos. Vê se a ira não sobe. No trânsito, deixa alguém entrar na tua frente. Para você logo não começar a desejar a morte daquele cara. E eu desejo. E o Espírito Santo me diz, mas Cristo vive em ti, mas Cristo vive em ti. E eu digo, Senhor, então me ajuda a sair desse poço. Paulo afirma que nós nascemos inclinados para o mal, queridos, distantes de Deus, sem se interessar por Deus, sem entender Deus, mortos. Tenho 64 anos. Se eu tiver apenas cometido um pecado por dia, e eu coloquei só um, porque, como eu disse a vocês, sou bonzinho. São 30 pecados por mês, 360 pecados por ano, 23.040 pecados ao longo da minha jornada. Mas um único pecado já não me permitiria entrar no reino dos céus. Portanto, cada um faça a tua conta. Se um pecado já não abre a porta do céu, porque no céu não entra pecado, então a pergunta é, como é que faremos?
não faremos. Entenderam? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Próxima. O que éramos? Nós andávamos segundo o curso deste mundo. É como uma multidão. O curso desse mundo é como uma multidão caminhando, sem direção. Segundo a cultura deste mundo, todos seguindo o fluxo normal da vida. Nascendo, trabalhando, casando, gerando filhos e filhas e caminhando. Isso me fez lembrar Gênesis. Gênesis 5. E viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 135 anos e gerou a Enos. E depois que gerou a Enos, viveu Sete, 807 anos, teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E aqui continua. Aqui vai falar depois de Enos, de Cainã, Malael. Malael gerou a Gerade, e Gerade gerou, e todos morreram. O que éramos? Nós andávamos assim, o fluxo da vida. Eu nasci, eu cresci, eu estudei, eu conheci uma namorada, eu me casei, eu tive filhos e filhas, mas se eu não tiver a visão de Paulo e não conseguir ver a Cristo, eu estou morto. Próxima, querida. O terceiro fato lançado por Paulo é esse. Porque nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. É assim. Segundo as influências do mal. Segundo o plano e a vontade de Satanás. Segundo o desejo dos anjos caídos. Tem certeza que é tudo isso, Cassoli? Tenho. Porque quando ele chegar no capítulo 6 desta carta, ele vai dizer para nós que você tem que ter uma armadura espiritual. Essa armadura espiritual, ele não diz que é contra carne e sangue. Ele diz que essa armadura espiritual, vou ler aqui para não errar, capítulo 6, ele coloca assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estão vagando por aqui. E você tem que ter essa visão, irmão.
Paulo não dá margem à dúvida. Ele vai dizer exatamente isso para nós. Nós caminhávamos como uma manada, como gado, sendo levado para o matadouro, influenciado pelos poderes das potestades, servindo como escravos, escravos de principados nas regiões celestes. Paulo não fica neutro. Ele vai afirmar que existem dois espíritos. Ou você tem o Espírito de Deus, ou você tem o espírito do príncipe da potestade do ar. A palavra príncipe aqui está maiúsculo, é um ser. Ou o Espírito de Deus opera nos filhos da obediência, ou o Espírito do príncipe da potestade do ar opera nos filhos da desobediência. Não nascemos anjinhos. Mas nós nascemos segundo a imagem e semelhança de Adão e Eva. Acabei de ler lá Gênesis. Adão e Eva geraram a sua semelhança. Nós nascemos desobedientes e inclinados para as coisas do mal. Gosto muito daqueles exemplos do pastor Ion, para quem tem criança. Filhos pequenos, quando você diz, não, põe o dedinho na tomada, não. O que ele faz? Você vai se machucar. Pelo pecado entrou a morte. E com a morte, a desobediência, nascemos desobedientes, já criancinhas. Por isso que Deus diz, abra a cabeça do teu filho, inculcai nele os mandamentos de Deus, para que, mesmo quando ele for velho, lembre-se. Próximo slide, querida. Quarto fato. O que éramos? Nós andávamos segundo as inclinações da carne. Segundo as inclinações da carne. Segundo o curso deste mundo, escravizados, escravos da carne e dos pensamentos. E como disse aí o professor da Ana, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Essas coisas não me interessam. Imagina a religião. Religião não. Mas não estamos falando de religião. Esse é o detalhe. Eu quero ser livre. Porém, nós não percebemos que somos escravos de nós mesmos.
Somos escravos dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. Estão ali. Achei isso na internet, é público. Basta nós acompanharmos a mídia, né? Não foi assim que a Ana começou? Eu estou acompanhando a mídia. Só fala de sexo, status, poder, fama, dinheiro, prestígio, sucesso. É uma sede por satisfação pessoal. A qualquer custo, a qualquer preço, nós temos que buscar isso. Nem que para que isso aconteça eu tenha que me corromper, que eu tenha que roubar, que eu tenha que furtar alguém, que eu tenha que fazer algum esquema, que eu tenha que sonegar. Nem que para isso eu tenha que matar, roubar, destruir. Faça uma avaliação do mundo que nos cerca. Converse 10 minutos com alguém. Alguém que não tem Cristo. Nossa, eu tenho vários clientes. E eu tenho que participar dessas reuniões. Eu não quero julgá-los, mas a mente não é a de Cristo. Meus investimentos. Nós temos que falar de carros. Que carro você tem? Nossa, o meu é sem capota. Cassoli, você tem esse carro velho? Eu já pensei em alugar carro para ir em reunião, para o cara ver o carro que eu tenho. Pastor, não dá para ir com esse carro no meu cliente. O que ele vai pensar? Que eu sou um cara falido? Eu vou passar na Localiza e alugar um carrão. Não é um Fusion? Um esquema. Não é só com amigos, clientes. Eu vejo meus irmãos de sangue. Também não quero julgá-los, mas o assunto é qualquer assunto. Cachorro, gato, papagaio, que marca de cerveja você bebe, que cigarro você fuma. Eu não digo que é ilícito. Eu só digo que é terrivelmente distante da visão de Paulo e do que Deus quer para nós. Andávamos desta forma. Assim caminha a humanidade. Agora conversem com alguém que tem Cristo. Porque o Senhor é bom, o Senhor tem ajudado, o Senhor tem socorrido, o Senhor é presente, o Senhor está curando minha enfermidade, o Senhor há de mudar isso, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Próxima, querido. Quinto fato. Paulo, chega, por favor, Paulo. Nós andávamos e por essa razão éramos filhos da ira de Deus. Porque
Porque a desobediência atrai a ira. Nós estudamos, o semestre passado, a última aula foi a justiça divina. A ira de Deus é a ação justa do Senhor para com as suas criaturas. A justiça de Deus decorrente da sua santidade, de quem Ele é, exige uma justa condenação para esse pecado que nós carregávamos. O que devemos fazer para ir para o inferno? Eu já vi muitos pastores dizendo isso. O quê? Nada. É só deixar o curso da vida te levar. Se você não tiver a visão de Deus, você chegará lá. Não precisamos fazer nada porque nós somos desobedientes e já estamos debaixo da ira. Nós não nascemos para ser salvos ou perdidos. Nós nascemos debaixo da ira, entenderam? Deus não tem uma lanterninha e diz, te ilumino e você vai para o céu. E para o outro ele desliga a lanterna e diz, não te ilumino, você vai para o inferno, não. Ele diz que todos nasceram debaixo da ira. É nesse momento que nós temos que entender o que Deus fez por nós. É aqui que inicia a segunda fase da visão do apóstolo Paulo. Deus não tinha a obrigação de fazer absolutamente nada por nós. Nada. Aliás, ele sequer tinha a obrigação de nos salvar. Põe o próximo slide, querida. O que Deus fez por nós, deu-nos vida juntamente com Cristo. Porque Deus é rico em misericórdia, em bondade, por causa do seu grande amor, Ele interveio. Deus interveio em nosso favor. Adão, onde estás? Adão? Não é que eu tive medo e me escondi. Vem cá, Adão. Vem cá, Marcos. Vem cá, Derlene. Vem cá, Dé. Pastor. Não podíamos fazer absolutamente nada, nada, nada. E é aqui que entra o evangelho maravilhoso que a Ana falou agora de manhã. O capítulo 4 começa com uma palavra maravilhosa, mas Deus. E Ele vai mudar tudo. Éramos falidos, desgraçados. Desgraçado no sentido de, sem a graça. Desprovidos da graça. Mas Deus, aqui vira tudo na Bíblia, quando você lê mais Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, a Ana falou do amor,
E estando nós mortos, aonde? Nos nossos delitos, Ele nos deu vida. Vida com Cristo. Pela graça, sois salvo. Sabe o que Ele fez? Ele nos ressuscitou da morte espiritual. Estávamos sem batimento cardíaco, sem os sinais vitais, e Ele concede a nós o sinal vital da verdadeira vida. Ele nos fez filhos, porque éramos afastados dele, não tínhamos a filiação. Ele nos fez herdeiros. Está na oração lá de Paulo, capítulo 1, da aula do Toninho, herdeiro, para herdarmos os lugares celestiais em Cristo. A visão nossa tem que ser lá na frente. Como que Ele fez isso? Haja luz. E houve luz. Através da obra de Cristo Jesus. Cristo, o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Eternamente. Estão vendo o mistério que Paulo enxergou? E que ele está mostrando para nós, e que ele diz, vocês têm que enxergar isso. Do jeito que está colocado aqui na nossa Bíblia, gente, não há dúvida, está clara. A salvação decorre de uma providência absolutamente divina. Não vem de vós. Aliás, está escrito. Porque isto não vem de vós. Estávamos mortos. Morto não gera vida. Vem gratuitamente. Pura bondade de Deus, pura misericórdia. A salvação, como dizem os teólogos, é um presente imerecido. Não merecíamos. Mas que foi concedida a nós por intermédio da justiça de Deus. Justiça de Deus que foi lançada sobre o Senhor Jesus na cruz, porque Ele foi punido pelos meus pecados. A salvação não veio de uma recompensa pelo meu comportamento. Sabe quando nossos pais nos dão uma bicicleta? Os meus davam, né? Coitados. Já estão com Cristo. Pela graça e misericórdia. Mas era assim, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. A minha salvação não veio porque eu tirei uma boa nota. A mais. A menos, B+, não. Como ocorre no colégio, né? Quando ganhamos, ao final do ano, uma viagem de férias, porque merecemos. Também não foi retribuição por boas obras. Porque eu fui bom marido, bom filho, bom pai. Também não é. Porque somos bons? Não, não é. Porque somos bons filhos? Também não é. Porque eu aprendi que tudo isso é obrigação.
A salvação também não teve sua origem numa dívida que Deus tinha conosco. Deus nunca me deveu nada. Ah, mas eu nasci sem braço. Então, mas Deus não te deveu nada. Ah, mas eu nasci aqui nessa... Deus não te deveu nada. Porque éramos filhos da ira. Não tínhamos nenhum crédito diante de Deus, queridos. Mas a salvação se deu e se dá, porque a porta da arca ainda está aberta, né, pastor? Simplesmente porque Deus olhou para nós com compaixão, com misericórdia e, como diz o texto, pelo seu grande amor para conosco. A graça de Deus é chamada pelos teólogos de a graça maravilhosa. Essa é a causa meritória da nossa salvação, a graça. Nossa, eu já andei tudo isso? Uau! Põe o próximo, querido. Ah, não volta na graça. Por que Deus fez isso por nós? Por causa da suprema riqueza da sua graça. Efésios 2:7. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu nada posso fazer, queridos, nós nada podemos fazer para conquistar a salvação. Nada. Só há uma condição: crer. Cassoli, crer. Explico. A resposta advinda da fé do pecador, a resposta advinda da nossa fé em Cristo, é a causa instrumental da nossa salvação. A causa meritória é a graça, a causa instrumental, a nossa fé. A fé, queridos, é o caminho. A fé é o caminho pelo qual nós nos apropriamos da nossa salvação. Essa salvação que Deus nos concede em Cristo. Em outras palavras, a graça só se torna eficaz por meio da nossa fé. E como a salvação é uma obra absolutamente divina, a pessoa não tem como participar dessa maravilhosa graça, porque isto não vem de vós, é um presente de Deus. Nós temos que a nossa salvação se aperfeiçoa por meio da nossa fé. O que é fé? Hebreus diz que é certeza e convicção. Pastor sempre prega isso. Fé não é algo assim, ora eu tenho, ora eu não tenho.
é certeza e convicção. Hebreus 11. E não se enganem, o homem e a mulher sempre foram salvos por meio da fé. Adão, por meio da fé. Eva, por meio da fé. Abel, por meio da fé. Noé, por meio da fé. Abraão, por meio da fé. Porque Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. E como a fé é a nossa causa instrumental, nós temos que imaginar que é aí que Satanás atua nas nossas vidas. Você sem fé é fraco. Você sem fé não vê. Você sem fé não ama. Como Deus quer que você ame. E aí é a grande estratégia de Satanás para manter pecadores bem longe de Deus. E o único modo de saber o que é a fé é experimentando-a. Você tem que caminhar. Caminhar buscando a fé. E uma parte da Escritura define a fé como ter conhecimento de Cristo. Põe para mim, Jojo. Você adquire fé de duas maneiras, querido. A primeira é tendo conhecimento. Como assim, Cassoli? Você lê? Não. Você ora? Não. Você se reúne com os irmãos? Não. Bom, então você não conhece a Cristo. Porque a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, como único e verdadeiro Deus, e a Jesus a quem enviaste. Fé, conhecimento em Cristo na palavra. Fé, a descoberta da excelência de Cristo. Porque não adianta só ler. Você tem que abstrair a beleza de Cristo para você. A excelência de Cristo. Se você não admirar Jesus, não gera fé. Se você não o exaltar, não gera fé. Se você não o conhecer em profundidade, não gera fé. Você não o amará. E seu coração também não o exultará como o Senhor. A quem, não havendo visto, há mais. Convicção de fatos, certeza de eventos que não se veem. Eu não vi Cristo, mas eu o amo. Eu não vi a ressurreição, mas eu creio. Porque se você não fizer assim, está escrito: no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Se você não ver a glória de Deus, você não alimenta sua fé. Por quê? Porque o fim da fé, olha o que diz o verso 9 de 1 Pedro. O fim da vossa fé é a salvação da vossa alma.
É conhecendo e descobrindo quem é Cristo que nós chegamos ao que a Ana Laura falou, ao verdadeiro arrependimento, às renúncias que nós temos que fazer ao longo da nossa caminhada, ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. É quando você consegue enxergar tudo isso, o conhecimento e a beleza de Cristo. Põe o próximo, querida. Pode pular esse, não vai dar tempo. Já tocou. Era uma declaração de um pastor presbiteriano quando conseguiu ver a beleza de Cristo. Por que que Deus fez tudo isso por nós? Para que nós andássemos nas boas obras em Cristo. Pois somos feitura dele. Pode pôr o próximo, Jô? A igreja sabe o que significa a palavra feitura? Poema, porque nós somos um poema de Deus. Sabe o que é um poema? Algo que foi criado por Deus. Uma obra feita pelas mãos do Criador, quando Ele nos ressuscitou da morte espiritual que andávamos. Ele fez isso por nós para que nós fôssemos pessoas bem estruturadas, andássemos de forma harmônica, rítmica, com métrica. Já viram um poema? É métrico. Que expressa sentimentos, emoções e pensamentos bons, belos, sinceros, cordiais, respeitosos, puros e por aí adiante. Eu pus aqui, é quando ele te faz um novo homem e uma nova mulher. Acabou, né? Tocou, né? A Ruth saiu? Você está aí, Ruth? Está aí, querida. Nós temos que saber duas coisas, Ruth. E isso eu já sei que você sabe. Que você disse, eu queria voltar para Cristo. A primeira coisa é saber quem somos e quem éramos. Pecadores, querida. Pecadores. Mas a grande verdade é que, pela graça, sois salva. Pela graça somos todos salvos. E isto não vem de vós. Nós temos que reconhecer quem somos e clamar a Deus por arrependimento. E para a igreja, irmãos, para nós que já conhecemos a Cristo, nós não fomos criados para ficarmos assim, sem fazer nada. Um ser improdutivo, que levanta, toma café, almoça, janta e depois vai dormir e no dia seguinte levanta de novo. Deus também não nos levantou para sermos religiosos, ficarmos lustrando os bancos aqui. O Senhor Deus nos levantou e Paulo diz, você como igreja tem uma missão, irmão. A missão ele vai mostrar no capítulo 4, 5 e 6. Você tem que ser bom pai, você tem que ser bom marido, você tem que ser um bom patrão. Você também tem que ser um bom servo. Nós fomos chamados para sermos ativos, engajados no serviço de Deus. E não servos inúteis, mas úteis.
É a mensagem de Paulo para Filemão. Que Deus guarde no nosso coração a mensagem dessa manhã e não permita que Satanás venha aqui, e leve embora.